Imagine-se em 1843, na pacata Kinderhook, Illinois, um vilarejo à beira do rio Mississippi, onde a vida seguia o ritmo das plantações, do comércio e das esperanças de um novo mundo. Em uma manhã de primavera, um grupo de moradores decide escavar um antigo monte indígena, motivados por lendas locais e pelo fascínio por relíquias do passado. Para surpresa de todos, eles encontram 6 pequenas placas de latão, cobertas por símbolos enigmáticos que ninguém consegue decifrar. A notícia se espalha rapidamente e chega até Joseph Smith, o carismático fundador dos Santos dos Últimos Dias, que vivia na vizinha Nauvoo. Conhecido por suas traduções de textos antigos, Smith é chamado para examinar as placas. Ele afirma decifrar parte dos símbolos, declarando que elas contam a história de um descendente de Ham, filho de Noé, um elo direto com as narrativas bíblicas. A comunidade reage com entusiasmo. Para muitos, as placas são vistas como uma confirmação tangível das crenças e profecias de sua fé. O clima é de celebração e esperança, enquanto jornais locais noticiam o achado como um evento extraordinário. No entanto, com o passar das décadas, a ciência e a investigação histórica lançam nova luz sobre o caso. Testes metalúrgicos e depoimentos revelam que as placas de Kinderhook foram, na verdade, uma farsa elaborada, fabricadas por alguns moradores para testar a credulidade de Smith e de sua comunidade. Hoje, as placas de Kinderhook permanecem como um lembrete fascinante de como a fé, o desejo de acreditar e o contexto histórico podem se entrelaçar, e de como uma fraude quase reescreveu a história. Ao longo deste vídeo, vamos desvendar os detalhes dessa trama e refletir sobre o que ela nos ensina sobre verdade, engano e o poder das narrativas. Em 23 de abril de 1843, Robert Wiley, inspirado por um sonho, reúne amigos para cavar em um monte indígena. Eles encontram ossos humanos e 6 placas de latão em formato de sino, cobertas por hieróglifos estranhos. A descoberta, testemunhada por vários, vira sensação e atrai multidões, alimentando o fascínio por antiguidades americanas. Mas tudo não passava do primeiro ato de uma encenação cuidadosamente planejada. Naquela época, a América estava obcecada com a descoberta de artefatos antigos, especialmente aqueles ligados às civilizações indígenas. A descoberta das placas de Kinderhook parecia confirmar teorias populares sobre civilizações perdidas e alimentava a imaginação do público. Robert Wiley e seus cúmplices sabiam exatamente como explorar essa fascinação, criando uma farsa que enganaria até mesmo os mais céticos. A notícia se espalhou rapidamente e logo a pequena cidade de Kinderhook estava no centro das atenções nacionais. A descoberta das placas não só atraiu curiosos, mas também estudiosos e arqueólogos, todos ansiosos para desvendar o mistério por trás dos hieróglifos. No entanto, poucos sabiam que estavam prestes a ser parte de um dos maiores enganos arqueológicos do século XIX. Por trás da descoberta estavam Wiley, Witten e o ferreiro Wilbur Fugate, que queriam pregar uma peça em Joseph Smith e seus seguidores. Eles fabricam as placas com latão, gravam símbolos copiados de uma caixa de chá chinesa e envelhecem o metal com ácido. Enterram as placas no monte e encenam a descoberta diante de testemunhas. O objetivo: testar se Smith cairia na armadilha e tentaria traduzi-las. A armadilha estava pronta. No contexto da época, a figura de Joseph Smith era controversa. Fundador do movimento dos Santos dos Últimos Dias, ele afirmava ter traduzido antigas escrituras sagradas. Wiley, Witten e Fugate, céticos e críticos de Smith, viram na brincadeira uma oportunidade de desmascará-lo e expor suas alegações como fraudulentas. A notícia da descoberta das placas se espalhou rapidamente, gerando curiosidade e ceticismo na comunidade. Quando Smith tomou conhecimento das placas, ele não hesitou em tentar traduzi-las,
caindo diretamente na armadilha dos falsificadores. A brincadeira teve consequências imediatas, gerando debates acalorados e dividindo opiniões sobre a autenticidade das traduções de Smith. Eventualmente, a farsa foi descoberta, mas não sem antes deixar uma marca significativa na história do movimento religioso e na reputação de Joseph Smith. As placas chegam a Joseph Smith, que as examina diante de seus seguidores. Ele declara que são autênticas e afirma ter traduzido parte delas, revelando a história de um antigo rei, descendente de Ham. Para os fiéis, era uma confirmação espetacular do dom profético de Smith. A notícia se espalha, e a autenticidade das placas parece selada. Os falsificadores assistem ao sucesso de sua farsa. O diário do secretário William Clayton revela um detalhe curioso. Smith consultou um dicionário de hebraico para tentar decifrar as placas. Em vez de uma revelação divina, ele buscou métodos acadêmicos para traduzir os símbolos. Isso contrasta com a narrativa da tradução milagrosa do Livro de Mórmon. O episódio mostra um lado mais pragmático e menos místico do profeta. A comunidade mórmon aguardava ansiosa a tradução completa das placas, prometida em jornais oficiais. Mas, com o tempo, nada foi publicado. Smith se envolveu em outros assuntos e, em 1844, foi assassinado. A tradução nunca veio à tona, deixando o mistério sem solução. Décadas de especulação e debate se seguiram. Por mais de um século, a Igreja Sud defendeu a autenticidade das placas, mesmo após a confissão de Wilbur Fugate em 1879. Só em 1981, após testes científicos, a Igreja admitiu oficialmente que as placas eram uma falsificação do século XIX. Foi uma reviravolta histórica, forçando uma reavaliação do episódio. A lenda das placas finalmente começava a ruir. Nos anos 1960, testes científicos na única placa sobrevivente revelaram que os hieróglifos foram gravados com ácido, não com ferramentas antigas. A análise microscópica confirmou a confissão de Fugate sobre o método de fabricação. Não havia dúvidas. As placas eram produto de uma farsa moderna. A ciência desmascarou o engano de uma vez por todas. Análises químicas mostraram que as placas eram feitas de latão comum do século XIX, não de bronze ou cobre antigo. O material era típico da época e local da fraude. Os falsificadores usaram metal facilmente disponível, reforçando a origem recente das placas. A composição do metal foi mais uma prova irrefutável da farsa. Por décadas, a placa sobrevivente foi catalogada como artefato legítimo na Chicago Historical Society. O erro ajudou a perpetuar a lenda, dando credibilidade à fraude. Só após os testes científicos, o museu corrigiu o registro. O caso mostra como mitos podem se consolidar quando instituições falham em questionar narrativas. O caso das placas de Kinderhook é um alerta sobre como fé, orgulho e desejo de acreditar podem transformar uma farsa em mito. Os falsificadores queriam provar sua esperteza. Smith e seus seguidores estavam predispostos a acreditar. O orgulho impediu recuos e a dúvida foi sufocada. A história ilustra o perigo de aceitar evidências sem questionamento. É um lembrete do poder das narrativas sobre a verdade. A saga das placas de Kinderhook mostra como mentiras podem se enraizar quando apelam para nossas crenças. A ciência e o ceticismo são essenciais para separar fato de ficção. Que essa história nos inspire a buscar a verdade, mesmo quando ela desafia o que queremos acreditar. Obrigado por assistir e até a próxima investigação no Mundos Curiosos.